O áudio aí tá saindo bacana, tá baixo, tá alto, Não, tá Para mim tá tranquilo. bom. tranquilo, né? Então tá bom. Então nessa aula aqui, pessoal, essa é a aula de número um, né? A primeira aula. A gente vai falar um pouco aí das organelas celulares, né? Então quando a gente pensa numa É, célula... Oi? professor, essa aula, no caso, é a respeito do PET ou não? Essa é fora do PET? Só para mim saber. Não, essa tem lá no PET do começo, né? Que foi disponibilizado para vocês, né? As organelas lá. Mas aqui no final da aula eu tenho também atividades, tá? As atividades aqui que tá lá no PET também, Ah, tá essas ok. atividades. Ok. E aí tá no final dessa aula. Mas não vai dar para a gente ver tudo aqui nessa aula, então eu continuo essa aula na semana que vem, Tá tá? ok. Então, nessa primeira figura aqui, ó, a gente está vendo uma célula, né? A célula presente aí nos animais. E dentro dela tem algumas estruturas, né, que tem algumas funções ali importantes. Então são sobre essas estruturas aí que a gente vai conversar um pouco nessa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem me perguntar, tá? Se eu estiver falando muito rápido aqui, vocês me avisam que eu falo mais devagar, tá bom? Então o áudio está tudo ok, posso começar, né? Pode. Então, a primeira estrutura que a gente vai falar na célula se chama membrana plasmática, né? Alguns livros didáticos aí trazem também como plasmalema, mas é mais comum da gente ver escrito membrana plasmática. Então, basicamente, né, a gente está vendo aqui na figura da direita, é uma estrutura aí que vai estabelecer um limite, né, entre o meio intracelular, que é tudo aquilo que está dentro de uma célula, e o meio extracelular, que é tudo aquilo que está fora da célula. Né? Então ela funciona como uma barreira ali, né, que vai controlar tudo que entra e tudo que sai de uma célula. Então ela basicamente é formada por uma bicamada de lipídio e proteína. Então observem aí na figura da direita, esses pontinhos aí, essas bolinhas com esses tracinhos amarelos, ou não sei se está parecendo laranjas para vocês, isso tudo aí são os lipídios. Então, observem que tem duas camadas. A gente tem uma bolinha e um tracinho, e depois continua um tracinho e outra bolinha. Né? Então, imaginem aí que nessa primeira bolinha com esse tracinho, é tudo aquilo que está no meio, que está do lado de fora ali da célula. E aí, continua o tracinho e a bolinha, então delimita tudo que está dentro da célula. Então, percebam que são duas camadas aí de lipídios. Tá? Vocês conseguiram perceber isso aí na figura? Sim. E Sim. aí tem outras estruturas aí que são as proteínas. Então observem que a gente tem aí de roxo ou um pouco rosado, né, uma proteína, tem de verde outras proteínas aí que estão inseridas nessa membrana plasmática que tem algumas funções também que a gente vai falar. Então, por isso que a gente fala que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada, né, ou seja, duas camadas de lipídio, que são essas estruturas aí nessa cor laranja, e proteínas que está representado aí de verde, representado também de roxo. Tá? Então, essa membrana plasmática tem essas proteínas aderidas, e essa camada de lipídios, né? Lipídio é a gordura que a gente tem no nosso corpo. Tá? Então, ela é uma camada ali oleosa, por causa desses lipídios. E a membrana plasmática tem essa função, né, de manter a estrutura aí essas proteínas, na verdade, estão inseridas nessa membrana plasmática, elas vão manter a estrutura dessa membrana plasmática, né? Então não vai deixar ela desmanchar. Então essas proteínas mudam constantemente de posição, né? Continuamente como peças aí que a gente fala de um mosaico, né? Os livros didáticos trazem muito essa característica da membrana plasmática como modelo do mosaico fluido. Porque essas proteínas aí de verde, de roxas, elas não estão estáticas, né? Não estão paradas na célula. Elas estão constantemente em movimento, né? Alternando ali sua posição. Por isso que a gente fala que o modelo aí é um modelo de mosaico, que está sempre alterando ali o seu formato. Então, aqui falando um pouco da função, né, daquelas proteínas, para que serve as proteínas que estão aderidas aí nessa membrana plasmática. Então, no primeiro caso aqui, ó, nessa figura A, que é a primeira figura aqui da esquerda, a gente tem uma proteína, né, com função ali de adesão, ou seja, ela vai servir para ligar uma célula na outra.
Então, percebam ali que a gente tem duas células. Ó. Nesse caso, os lipídios estão representados de bolinhas vermelhas e verdes, né? E são duas células. Então, a gente tem essa bicamada de lipídio ali. Então, ó, bolinha vermelha, tracinho verde. Aí continua, tracinho verde, bolinha vermelha. Aí, paralelo a ela ali, né, uma célula vizinha, a gente tem outra bolinha vermelha, tracinho verde, outro tracinho verde, outra bolinha vermelha. Então, são duas camadas ali, uma célula está vizinha da outra. E aí, no meio, juntando uma célula na outra, a gente tem essa proteína aí de azul. Né? Então, uma das funções que a proteína tem na membrana plasmática é servir para adesão, ou seja, ancoragem, né? Fixar, ligar uma célula na outra. E aqui, nessa figura da direita, né, figura letra B, tem proteínas aí, né, que vão facilitar também o transporte entre as células, né? Então, novamente, a gente tem duas células, a proteína ali, ela forma um poro, né, um canal, esse canal se abre e aí permite a passagem dessas bolinhas aí, laranjas ou marrons, né? No caso, entendam isso como substâncias, tá? Carboidrato, lipídio, proteínas, ou algum sal mineral, ou até mesmo a água, tá? Ela pode passar pela membrana plasmática sempre através dessas proteínas, tá? Então, uma outra função que as proteínas têm, além de fazer a ligação de uma célula com a outra, é permitir a passagem aí de substâncias. Até aí tranquilo? Tem alguma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo. Beleza. Uma outra função aí que essas proteínas têm é de reconhecimento. Então, observem nessa figura C aí, que é essa figura da esquerda. Então, tem uma estrutura ali, né? Tem duas células, a gente tem duas proteínas ali, uma proteína roxa e uma proteína meio quebrada, roxa na parte de cima, e entre uma proteína e outra tem uma estrutura ali em verde, né? Essa estrutura é chamada de glicocálix. É basicamente um carboidrato que está ali inserido nessa proteína. E aí, esse glicocálix, que está representado aí de verde, ele consegue identificar determinadas células. Né? Então, essas proteínas, elas se comunicam, tem receptores ali, que reconhecem esse glicocálix e conseguem identificar que tipo de célula que é. Então, toda célula, quando encontra uma outra célula, ela vai reconhecer, saber qual que é o tipo celular ali que ela está encontrando, através desses carboidratos aí que formam o glicocálix. Tá? Uma outra função aí que as proteínas têm são receptores de membranas, ou seja, vão receber sinais ali, sinais químicos, né, através de substâncias, como por exemplo são denominados de neurotransmissores. Essas substâncias levam, né, alguma mensagem ali para as células. Então, imagina que o nosso sistema nervoso dispara uma mensagem ali para a gente contrair o nosso braço. Né? E aí as células lá da nossa mão, que vão contrair, elas recebem ali uma substância, né? Essa substância passa por essa proteína, entra dentro da célula e emite esse sinal aí para você contrair, tá? O braço. Então, uma das funções aí que as proteínas da membrana plasmática têm é permitir também essa sinalização que a gente chama de sinalização química, que ocorre no interior das células. Outra função que a gente já falou, né, que é a de transporte, então elas vão atuar em processos chamados de fusão facilitada, transporte ativo. Então, é basicamente transportar substâncias, tá? Qualquer tipo de substância que queira entrar dentro da célula ou sair da célula, vai fazer isso, né, vai atravessar essa membrana plasmática por meio das proteínas, né? As proteínas que vão abrir o canal ali para permitir a saída ou a entrada de substâncias. E uma outra função são proteínas que vão ancorar o que a gente chama de citoesqueleto. Então, uma célula, ela tem toda uma armadura de proteínas por baixo dela. Então, o que sustenta ali as organelas que a gente vai estudar presentes nas células são estruturas, né, de proteínas chamadas de microtúbulos, ou também de citoesqueleto, que é basicamente uma armadura, né? A célula vai estar apoiada ali naquela armadura de proteínas, tá? A gente vai estudar isso nessa aula ainda. Então, essas são algumas funções aí que as proteínas têm na membrana plasmática, tá?
Falando aqui agora desse glicocálix, então observem nessa figura da direita, a gente tem a estrutura, né, da membrana plasmática, novamente uma bicamada, ou seja, uma camada dupla de lipídio, né, que são essas estruturas aí redondas com os tracinhos, e tem proteínas também. As proteínas aqui, percebam que são maiores, tá? Estão representadas de amarelo. E aí, fixadas nessas proteínas, né, de azul, a gente tem essas estruturas chamadas de glicocálix, tá? Então, esse glicocálix é uma estrutura externa na membrana plasmática, que está fixado ali em uma proteína. Pode ser que esteja fixado também diretamente no lipídio ali da membrana plasmática, não necessariamente precisa estar fixado como nessa figura aí numa proteína. E esse glicocálix ele é formado de quê? De carboidratos, né, em associação, obviamente, a uma proteína, quando está ligado com a proteína, ou esses carboidratos de azul podem estar ligados diretamente a uma molécula ali de lipídio, né, que são essas bolinhas aí laranjas. Então, aí seria formado, nesse caso, de carboidrato e de lipídio. E essa camada de glicocálix, ela é continuamente renovada, né? Então, se ela tem essa função um mensageiro químico, obviamente ela tem que ser continuamente renovada, né? Não pode deixar esse glicocálix ali da célula ficar velho, senão a célula não vai reconhecer outras células. Então, tem que estar sempre renovando ali esse glicocálix. Até aí tá tranquilo? Tô falando muito rápido? Não, tá bom, sim. Beleza. É, Pode perguntar. essa parte aí essa parte amarelo escuro aí seria os lipídios? Das bolinhas que você fala? Isso, Essas essa parte bolinhas do com meio. tracinho. Isso, Isso. essas bolinhas com os tracinhos verdes são os lipídios, tá? E aí essas gigantonas atravessadas os lipídios aqui são as proteínas, né, de amarelo. E ali de azul tem a estrutura chamada glicocálix. Beleza? Assim, ok. E aí, ó, funções desse glicocálix. Então, vai facilitar o reconhecimento, né, de uma célula com a outra, facilita também a união de uma célula com a outra, facilita também a união com moléculas, né, substâncias aí que estão vindas de outros lugares, que tem que entrar dentro da célula, esse glicocálix pode ajudar essa substância a entrar para dentro da célula também. Então, observe aqui na figura da direita, ó, uma outra estrutura, né, de membrana plasmática. Ó. As bolinhas amarelas com os tracinhos são os lipídios. Nesse caso, a gente tem aqui ó, um glicocálix rosa ligado diretamente ao lipídio. Tá? Tem uma proteína aqui representada por essas bolinhas verdes. E aí, nesse caso aqui, ó, olha esse do meio aqui. Tem um glicocálix azul, né? Então ele é um carboidrato, que ele não está ligado a um lipídio. Ele está ligado diretamente numa proteína aí de rosa. Perceba que essa proteína está atravessando toda a membrana plasmática. Então, esse glicocálix ligando diretamente nas proteínas, ou pode ligar também diretamente aos lipídios. Tá? Então, tem essa função de facilitar o reconhecimento de uma célula com outra. Falando aqui, né, em célula vegetal, né, porque quando a gente fala de animais, né, o envoltório mais externo que esses animais possuem nas células é a membrana plasmática. Só que aí quando a gente vai para as plantas, né, e algumas bactérias, tem também o chamado membrana celulósica ou parede celular. Ou seja, além daquela membrana plasmática que eu falei anteriormente, tem uma outra envoltório ali, uma outra capa de proteção que é a parede celular. Ou seja, a gente está vendo aqui nessa figura da direita, né, de verde, está representado aí essa parede celular. E essa parede celular é muito importante nos vegetais, porque não vai deixar a célula estourar. Então, quando essa célula vegetal se enche de água ali, o que vai sustentar ela para não deixar ela romper, estourar, é justamente essa parede celular. Então, nas células vegetais, né, além da membrana plasmática, vai existir essa parede celular. Essa parede celular é composta de várias camadas de células, né, e é formada basicamente de celulose. Tá?
E aí observem nessa figura da direita aí, de célula vegetal, que uma organela muito importante presente na célula vegetal é o vacúolo. Então observem no meio aí que tem uma estrutura mais verde aí, é onde acumula água nessa célula. E aí quando esse vacúolo está lotado de água, que não consegue mais armazenar água, para a célula não explodir, essa parede celular consegue segurar ali essa água dentro da célula. Essa célula, obviamente, vai inchar, mas não deixa a membrana plasmática romper, né? Porque uma das funções dessa parede celular é não deixar isso acontecer. Além disso, nessa parede celular, vocês observem aqui uma fenda nela. Essa fenda se chama plasmodesmos, ou seja, é basicamente uma abertura, né, que vai permitir a passagem ali de substâncias nas células. Então, além da membrana plasmática, que vai ter lá aquelas proteínas que vão controlar tudo que entra e sai da célula, na célula vegetal, além dessa membrana plasmática, tem a parede celular. Só que, obviamente, né, as substâncias têm que atravessar essa parede celular. E aí essa parede celular, em determinados pontos, tem essas fendas que vão permitir a livre passagem ali de água e de substâncias ali, tanto para dentro quanto para fora, obviamente, dessa célula. Até aí tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Tô falando muito rápido? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, observem aqui, nessa primeira figura, que é da letra A. Isso mostra uma célula vegetal quando ela está na sua situação normal. Então, você imagina uma planta ali que está sendo todo dia, né, tem água disponível para essa planta, a pessoa está regando ali essa planta, né? Então, essa célula vegetal, no caso, ela está flácida, ou seja, é uma situação que a célula vegetal encontra-se normalmente, né? Então, a parede celular ali está pouco distendida, né? A parede celular está frouxa. Observem aí de verde, a gente tem essa parede celular, ela está na sua estrutura normal, a célula não está inchada, tá? O vacúolo ali está armazenando água, né? Tem essas estruturas de verdes aqui que a gente vai estudar também, que são os cloroplastos, que é onde a célula ali faz a fotossíntese, ou seja, pega o gás carbônico e transforma ali esse gás depois em oxigênio, né? Vai produzir o nosso oxigênio que a gente respira. Então, nessa situação, é uma situação normal que a célula se encontra. Já nessa figura aqui da direita, ó, a gente tem uma célula vegetal túrgida. Então, imagina que você jogou muita água ali na planta, ou então está chovendo demais, né? Como é que a célula da planta vai ficar? Ela vai ficar inchada, né? Então, observem que o vacúolo ali que armazena a água está lotado, repleto de água. E aí, para essa célula não estourar, o que segura essa água dentro desse vacúolo, dentro dessa célula, é justamente a parede celular. Então, vocês observem aí de verde que essa parede celular ela está um pouco distendida, né? Está um pouco inchada ali, mas ela vai segurar a água dentro da célula e não vai deixar essa célula romper, né? Estourar. Então, célula vegetal túrgida é uma situação que a célula absorveu bastante água e encontra-se no seu enchimento máximo. Tá? Então, imagina está chovendo demais, a célula vai estar dessa maneira aí, túrgida. Numa situação normal, ela vai estar flácida. Nesse caso aqui, ó, célula vegetal plasmolizada. Então, é uma situação que a célula vegetal perdeu muita água, né? Então, o vacúolo ali se retrai. Então, observem que o vacúolo que armazena a água, ele está num tamanho bem pequeno, porque essa célula está desidratada, está com falta de água, né, no seu interior. E aí, juntamente com esse vacúolo, né, a membrana plasmática ali, que estava próximo daquela parede celular de verde, ela se contrai também, né? Então, isso que a gente está vendo aqui de amarelo é a membrana plasmática. Em vez dela estar rente ali, vizinha à parede celular, ela se retraiu, né? Porque está faltando água nessa célula. Então, isso aqui é uma planta, por exemplo, que está lá no deserto, né? Sem água disponível, muito sol batendo nela, né? Ela perdendo muita água por evaporação, aí essa célula vegetal plasmolizada, né? Então, tem falta de água, ela está desidratada. E aí, geralmente, quando essa planta está com essa célula plasmolizada,
ela está toda murcha, né? Então, quando a gente tem planta em apartamento ou alguma planta de pequeno porte, né, que a gente esquece de jogar água nela, ela fica com a célula plasmolizada. Então, a gente pode perceber que o caule dela, as folhas todas ficam curvadas, né, em direção ao solo. Mas aí, assim que você joga água nela, passou 2, 3 horas ali, as células já ficam na sua situação normal e esse caule começa a subir novamente, a planta começa a ficar ereta, né? Quando ela está nessa situação plasmolizada, é muito comum da planta estar toda murcha, né? Toda arqueada, retraída. Então, essa é a situação de célula vegetal plasmolizada, né? Está faltando água ali dentro dessa célula. Pois bem, falamos aqui de membrana plasmática, falamos de parede celular, e agora a gente vai falar do citoplasma, né? Então, o citoplasma é tudo aquele líquido que está banhando ali as células, né? Então, esse citoplasma, observem na figura da direita, está representado aí de azul, né? E dentro desse citoplasma tem várias organelas ali aderidas nele, que a gente vai falar de cada uma delas mais para frente. Então, basicamente, o citoplasma ele é constituído por dois componentes. Então, você tem uma parte ali que é chamada de hialoplasma, ou também conhecida como citosol. É basicamente um material líquido, translúcido, ou seja, transparente. Ele é formado por água e tem algumas substâncias, como proteínas, sais minerais, dissolvidas aí nesse citoplasma. Já uma outra estrutura que a gente tem no citoplasma são os organoides, também conhecidos como organelas celulares, né? Então, são as organelas ali que a gente está vendo na figura da direita, que colocam a célula em funcionamento, né? E a gente vai falar delas também nessa aula aqui. Então, observem na célula vegetal, tá? Essas estruturas. O hialoplasma aí está representado, esse líquido, né? Está representado de verde. Tem algumas estruturas, né, que não tem na célula animal. Então, vocês observem que nesse slide anterior aqui, ó, essa célula animal não tem um vacúolo para armazenar água. Então, se ela começar a encher demais de água, ela vai estourar, vai explodir, coisa que não acontece com a célula vegetal. Porque observem aí na figura da direita que essa célula vegetal ela tem esse vacúolo aí no meio que vai armazenar a água, né? Então, não vai deixar essa célula explodir, porque ela está armazenando água no seu interior. E além disso, tem a parede celular também, que não está presente na célula animal, que não vai deixar essa célula estourar. Tem algumas outras organelas aqui também que não tem, que a gente vai falar mais para frente. Até aí, todo mundo está entendendo? Ou está muito rápido? Não, tô sim. Tá tranquilo. Complicar. Oi? É muita coisa para decorar, mas tá tranquilo. Não, aqui a gente tem que entender, não precisa decorar os nomes, eu não vou ficar cobrando isso, né? Até porque eu vou disponibilizar essa aula também, depois vocês dão uma lida com calma, né? Só para conhecer mesmo aquelas estruturas que a gente tem no interior das células, tá? Mas aqui não precisa de ficar decorando o nome, ficar doido com isso, não. É só, eu estou dando essa aula aqui só para vocês, né, conhecerem o que tem dentro de uma célula. Porque a gente fala assim, ah, célula, beleza, mas o que tem dentro de uma célula, né? A célula é formada de quê? Então, são todas as estruturas aqui que eu estou falando, estão presentes dentro de uma célula. Mas a gente não precisa de saber a função delas, né? Obviamente, na atividade que eu vou passar, pede ali algumas funções. Mas aí vocês podem olhar aqui nessa aula que eu vou disponibilizar para vocês, os slides lá no grupo, né? E copiar e colocar lá a função. Mas é coisa bem simples, bem básica, tá? Não vamos, né, ficar descabelando por causa disso, não. Eu quero que vocês mais conheçam, né, os tipos de célula que existem, o que tem dentro de uma célula, tá? Mas não precisa decorar nada e ficar preocupado com esse tipo de situação, não. Porque aqui no EJA, né, as aulas são diferentes lá do ensino regular, né? Dos alunos lá, eles têm que saber mesmo, né, o que cada organela faz, qual que é a função. Aqui é mais de curiosidade, né, para a gente conhecer, né, porque a pegada aqui é outra, né, a gente não quer ficar cobrando mesmo, decorar nome, esse tipo de coisa não, é mais entender mesmo e conhecer um pouco, né, a respeito da biologia aí, o que existe nesse mundo das células, ok?
Assim, ok. Uma aula até interessante. Eu tava lembrando. Eu ganhei um cactozinho desses pequenininhos, de enfeite de banheiro, Sim. e eu molhava ele a cada 3 dias, a cada um mês. E acabou que o negócio morreu, porque Morreu. Ó, não secou, sei lá o que que ele que teve, isso, que que ele doideira. secou. Aí eu falei assim, No, mas o trem não mora no num lugar deserto, seco, né? não tem água. Como é que Não sei se é morreu, né? porque não sei se é porque eu molhei Molhou demais ou demais, né? É porque verdade, pode deixei de ser. molhar. Não É sei o que que verdade. aconteceu. É Mas é verdade. interessante a biologia. E esse cactus é interessante porque o que que acontece? Ele é todo verde, né? E tem espinhos. Então, a gente, tipo assim, não tem folha no cacto, né? O cacto, aquilo que a gente vê verde dele ali é o caule, né? Porque geralmente nas plantas, o processo lá de fotossíntese, que produz oxigênio, ele é feito lá nas folhas. Só que o cactus, né, por viver no deserto, né, uma adaptação que aconteceu, as folhas dele se modificaram em espinhos. Então, aqueles espinhos que a gente vê no cactus são, na verdade, folhas modificadas, né? Então, não é aquela folha comum que a gente conhece aí nas plantas verdinha, é um espinho. Então, essa folha se modificou em espinho justamente para perder menos água. E aí o caule, que geralmente não faz parte, né, não tem a organela que a gente vai estudar, que são os cloroplastos, que faz a fotossíntese, que dá aquela cor verde para a folha, está presente aonde no cacto? No caule. Então, por isso que o caule de um cacto, ele é verde, né? Aquela haste que sustenta ele é verde. Porque ele Uhum. tem várias organelas, que a gente vai estudar, que são os cloroplastos, que fazem um processo de fotossíntese, né? Então, é uma adaptação muito interessante aí que tem nesse cacto, né? Não tem folha e a fotossíntese que é feita é realizada no caule, né? Enquanto nas outras plantas a fotossíntese é realizada na folha e o caule é só para sustentar a mesma árvore ali. Ele não tem função de realizar a fotossíntese. Mas e o que tem o espinho e a folha? Então, nesse caso, aí a planta, né, rosa lá, aí ela É, desenvolveu nessa estrutura de espinho, mas a gente não pode considerar isso uma folha, né? Porque primeiro desenvolveu a folha e depois veio esse espinho aí como uma estrutura, digamos, de defesa, né, para dificultar a predação aí dessa folha por algum animal. Mas no caso do cactus, ele nunca teve folha. Então já desenvolveu direto o espinho, né? Ele não passa por esse estágio de criar uma folha, né? Então, por isso que essa é a diferença, né? A gente não considera o espinho de uma outra planta como folha, né? Porque ela tem a folha verdona, bonitona lá, ou colorida, né? Mas Mas na no... verdade, né? Oi? Ele não cresce. O cacto, né? Quando você coloca ele na vasilhinha, ele não cresce. Ele fica na... Mas tem cactos, né? No deserto mesmo, tem É, cactos bem grandes, tá? Não é daquele tamanhozinho pequenininho, não. Aquilo ali, e é na o dos vasinhos é pequenininho, mas se você chegar num deserto, tem cacto grande também. mas esse que a Tatiane falou, no caso, seria as palmas, não, as palmeiras, que eu acho que são as palmeiras que dão as flores, as florzinhas de lado, ou não? A Eles palmeira, no caso, também, seria aquela... A folha mais pontiaguda, né? isso, mais arredondada. Isso. Teria essa folha desse tipo aí. Mas no caso do espinho que eu lembrei aqui, né? No caso da rosa, né? Tem espinho inserido ali no caule, Uhum. né? Mas, voltando aqui para esses modelos celulares, vou falar aqui um pouco dos dois tipos de células que existem, tá? Então, tem uma célula presente nas bactérias, que a gente chama de célula procariótica. Então, é basicamente uma célula, observem na figura da direita, que ela não tem um núcleo, né? O que é um núcleo? O material genético ali, o DNA, o RNA, que a gente está vendo ali de azul, nessa célula ele está todo espalhado ali naquele citoplasma, que é a parte líquida dessa célula. Ele não está delimitado dentro de uma membrana, que é o núcleo. Observem nessa célula aqui, ó, vegetal, a gente tem de rosa lá, ó, o núcleo. E aí de azul você tem o material genético. O mesmo acontece nessa célula animal. Você tem de rosa um núcleo e uma parte mais escura, um roxo ou um rosa mais escuro, você tem ali o material genético, né, que é o DNA da célula.
Já numa bactéria, esse material genético de azul ali está todo avacalhado ali, todo disperso nesse citoplasma. Ele não está compartimentalizado, né? Não tem uma membrana protegendo ele. Então, esse tipo de organização celular a gente chama na biologia de célula procariótica. Tá? Então, não apresenta núcleo organizado, o material genético está todo disperso ali naquele citoplasma. As únicas organelas que vão ter essa célula de uma bactéria são os ribossomos, né, que são aqueles pontinhos ali que a gente está vendo de vermelho ou de laranja, e são muito importantes porque são eles que vão produzir as proteínas nas células. Né? Então, essas proteínas que a gente tem no nosso corpo é produzida, por exemplo, por uma organela chamada ribossomo. Né? E as bactérias têm também esse ribossomo aí para produzir as proteínas que vão compor ali o metabolismo dessas bactérias, digamos assim. Então, do grego significa pró, significa antes, cárion, núcleo. Né? Então, uma célula que surgiu antes das células que têm núcleo, obviamente é uma célula sem núcleo. E aí a gente chama de célula procariótica. Um outro tipo de célula que tem, né, é a célula eucariótica, que vai estar presente tanto nos animais quanto nos vegetais. E aí, essa célula já vai apresentar um núcleo organizado, né? O material genético ali, ele está envolto por uma membrana nuclear que a gente chama de carioteca. Então, observe na figura da direita ali de rosa, a gente tem um núcleo, tem uma membrana delimitando esse núcleo ali, que a gente chama de carioteca, e de uma cor mais escura, um rosa mais escuro ali, a gente tem o DNA, né? O material genético dessa célula. Possui também no citoplasma, né, ou também conhecido como mieloplasma, diversas organelas, né, celulares. Então a gente vai falar de cada uma delas aqui nessa aula. Né? De verde, a gente tem ali o complexo de Golgi, de amarelo ali o retículo endoplasmático liso, aqui embaixo tem as mitocôndrias, que é onde vai produzir energia para as nossas células. E do grego, né, eu significa propriamente dito, cárion, núcleo, né? Então, célula eucarionte é aquela célula que tem o material genético está protegido por uma membrana ali no interior desse núcleo. Deixa eu só dar uma olhada aqui no horário. Essa aula acabou 8h50. Vocês conseguem me avisar aí quando for 8h50? Sim. Sim. Que aí eu interrompo a aula, que aí eu tenho que continuar tenho que começar a aula do segundo ano do EJA. Senão eu perco o horário aqui. Junto. Oi? Eu pensei que os dois seriam juntos. As duas turmas, né? É. Não, essa turma que está agora no segundo ano, eles já tiveram essa aula aqui, né? Há 4, 5 meses atrás. Né? E aí agora eles formaram, fizeram, né, o primeiro ano, aí foram para o segundo. Né? Provavelmente o ano que vem, se vocês continuarem, né? Aí vocês vão estar lá no segundo ano. Vocês vão ver a matéria que eles estão vendo lá, que vão ver hoje, por exemplo. Né? E semana que vem tem um presencial lá também. Aí eu não sei como é que está funcionando, quem que foi selecionado para estar lá na aula presencial. Né? Mas eu sei que vai ser segunda, terça, quarta e quinta. Que eu vou estar lá de noite e os professores vão estar lá para dar aula também. Ah, são 3 vezes na semana. Eu acho que para você são vão ser 2 aulas. Aí eu não sei se é segunda e terça ou se é quarta e quinta. Acho que são 2 aulas por ano, né? Tipo assim, o primeiro ano que são vocês vão ter 2 aulas. O segundo ano vai ter 2 aulas também. Aí por isso que eu vou ter que ir lá na escola 4 dias, né? De segunda até quinta. Vamos lá. Então, nesse citoplasma da célula, né, tem uma abundância de água aí, e essa abundância de água vai favorecer, né, o espalhamento ali das substâncias que estão inseridas nesse citoplasma, e vai acontecer algumas reações químicas ali na célula também, nessa água. E basicamente essa água é muito importante porque vai ser nela que vai ocorrer o deslocamento das organelas. Né? Então aquelas organelas aqui que a gente está vendo nessa figura, elas também não estão paradas nessa água não, elas não estão ancoradas ali não, elas estão constantemente se movimentando ali, trocando de posição, justamente porque tem um aspecto fluido ali essa célula, né? E essa água favorece isso. Então,
Vejam aqui nessa figura de baixo, né, o deslocamento de uma célula de um protozoário, conhecido como ameba, ou considere isso também como glóbulos brancos, tá? Que são aquelas células que a gente tem no nosso corpo que vão realizar a defesa, né, do nosso organismo. Então, sempre quando entra um vírus, uma bactéria, um protozoário ou um ser estranho, né, ali no nosso sangue, as primeiras células que vão lá combater esse agente estranho são os glóbulos brancos. Então, são, por exemplo, essas células que vocês estão vendo aí na figura aqui de baixo. E aí, o deslocamento dessas células ocorre devido a correntes citoplasmáticas, né? Então, aquele citoplasma ali, ele se deforma, né? Aquela água ali favorece essa deformação dessa membrana plasmática. E aí, por exemplo, observe ali, você tem a célula, né, de azul, o núcleo dela de roxo, e ali de vermelho está representando 3 bactérias. Aí você imagina que a célula, essas bactérias entrou no seu organismo, tá lá circulando no seu sangue, e aí esses glóbulos brancos, que são essas células de defesa, detectaram aí a presença dessas bactérias, né? Fez aquele reconhecimento químico lá, localizou a bactéria, foi atrás da bactéria. Aí tem que englobar essa bactéria. Então percebam que esse citoplasma, né, ele se deforma ali e a célula consegue englobar, né, compartimentalizar ali essas bactérias para tentar combater de alguma maneira ali essas bactérias. Então, é esse citoplasma que vai se deformar, essa água que está ali, que vai favorecer que esse citoplasma se deforme para englobar, né, que a gente chama de fagocitar a bactéria, tá? Deu para entender aí esse esquema? Eu não entendi, não. Você poderia explicar de novo essa parte aí Tá. Ó, dos desenhos? observe aqui no de vermelho aqui. Tem 3 bactérias, certo? 3 bolinhas Certo. vermelhas. Sim? De azul, você tem o citoplasma de uma célula, né, que é conhecido como glóbulo branco. É uma célula de defesa que a gente tem no nosso corpo. Uhum. E aí, de roxo, a gente tem o núcleo. Então, imagina que essa bactéria aí, você comeu, sei lá, uma carne estragada. Tinha uma bactéria. Aí essa bactéria entrou no seu organismo. Ela vai estar lá circulando no seu sangue. Essa célula de azul, que é o glóbulo branco, identificou essa bactéria, né? Quando ele identifica, ele fala, opa, a gente tem que matar essa bactéria aqui, tem que dar um jeito de eliminar ela. Como é que eles fazem isso? Eles vão atrás dessa bactéria e esse citoplasma ali, ó, observem nesse segundo esquema que ele se deforma, né? Como se aquela água tivesse ali, favorecesse essa deformação do citoplasma e é como se englobasse ali, abraçasse a bactéria, né? Então, essa célula, esse glóbulo branco, consegue abraçar a bactéria ali, jogar ela para dentro da célula, né, e tentar destruir de alguma maneira ali essa bactéria. Tá? Quando não consegue fazer isso, aí a gente tem que recorrer, obviamente, aos antibióticos, né, que são substâncias aí que o médico vai passar que vão matar essas bactérias. Conseguiu entender aí agora? Ah, sim, agora sim, consegui. Beleza. Então, observem aqui nessa figura da direita, né, a gente tem aqui na esquerda um microscópio, né, no caso é um microscópio eletrônico, que é um aparelho bem moderno, e aí ele tirou uma foto, né, mostrando aí de amarelo. A gente tem um fungo, tá, na figura mais da direita, e aqui na esquerda a gente tem um glóbulo branco, né, uma célula de defesa do nosso organismo, que está fazendo esse processo aí de abraçar esse fungo, né, de ir atrás do fungo aí para abraçar ele e tentar de alguma maneira aniquilar, né, matar esse fungo aí que está presente no organismo. Então é só exemplificando aí esse processo, né, de englobamento ali de um ser estranho, né, que as células de defesa fazem no nosso organismo. Deixa eu ficar de olho aqui no horário. Falta 5 minutos aqui. Vamos entrar aqui e falar então de uma organela presente em todas as células, tanto de bactérias, tanto de vegetais quanto animais. E aí, a primeira delas é o ribossomo, né? Então, observe nessa figura da direita, essa estrutura aí representada de rosa, né? Formada por uma
unidade maior e uma unidade menor, e basicamente esse camarada aí na célula ele vai fazer a produção de proteínas, tá? Então todas as proteínas que a gente tem no nosso corpo são os ribossomos que produzem. Esses ribossomos eles são encontrados livres no citoplasma da célula. Então observem aí na figura da direita, tem vários pontinhos vermelhos juntos ali. Todos esses pontinhos vermelhos são os ribossomos, né? Essa fileira aqui, ó, de pontinhos vermelhos são os ribossomos, são eles que vão produzir proteínas aí nas nossas células. Eles podem estar aderidos também às paredes externas do retículo endoplasmático rugoso, que é uma outra organela que a gente vai estudar também. Observem aqui de azul, a gente tem um retículo rugoso, que a gente vai estudar ainda. E aí, aderido nele, ó, de amarelo aqui, a gente tem umas bolinhas. Essas bolinhas são aqueles ribossomos aqui, que eu representei nessa figura, né? Esses ribossomos ficam aderidos nessa parede externa desse retículo rugoso e permitem a produção de proteína também nesse retículo rugoso. E esses ribossomos, né, vão estar mais comumente encontrados aí na célula, presos um no outro, né? Então observem que essas fileiras de pontinhos aqui são vários ribossomos que estão aderidos um no outro aí, tá? Então é uma situação mais comumente encontrada do ribossomo. É dessa maneira, e aqui na figura da direita, ó, aqui a gente tem um retículo rugoso, e aí esses pontinhos vermelhos estão aderidos nessa parede externa desse retículo rugoso, tá? Então, função dos ribossomos, né, produzir proteínas. Então, todas aquelas proteínas que a gente tem no nosso corpo, quem produz aí são esses ribossomos. Função, já falei, né, produzir proteínas. E esses ribossomos que estão nessas fileiras de pontinhos aqui, eles são produzem proteínas que vão ficar dentro da célula. Já aqueles ribossomos que vão estar presentes no retículo rugoso aqui, vão produzir proteínas que vão ter destino extracelular, né? Então vão compor ali células de outros órgãos, então não vai ficar dentro da célula, vai ser exportado, vai ser lançado para fora da célula, as proteínas, né, produzidas pelos ribossomos que estão no retículo rugoso. A gente vai estudar isso tudo com calma aí, né, nas próximas aulas. Então, nessa aula aqui a gente viu membrana plasmática, falamos de parede celular, mostramos os tipos de célula, né, a célula de uma bactéria, que é a célula procarionte, célula dos animais e vegetais, que é considerada eucarionte. Falamos aqui um pouco dos ribossomos, que são organelas que vão produzir proteínas. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar falando aí das outras organelas celulares, tá? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui, porque agora, 8h50, tem que começar a aula do segundo ano. Então, eu vou disponibilizar lá para vocês no YouTube essa aula e vou colocar o link lá para vocês assistirem de novo e quem não conseguiu entrar, né, conseguir assistir essa aula. Alguém tem alguma dúvida aí das coisas que eu falei hoje? Ou tá tudo tranquilo? Não, tá tranquilo, tá até então. Beleza, então. Então, pessoal, até semana que vem, né, e aí vai ser presencial, né, a diretora deve colocar lá os dias que vocês têm que ir na escola, quem que vai ir também, que vai ser um grupo mais reduzido de pessoas, né? Vai ficar alternando. Então é isso aí, obrigado. Aguardo vocês na próxima aula aí. Qualquer dúvida, tá? Pode mandar mensagem, que a gente vai conversando aí, beleza? Até a próxima aula aí. Ok, até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.